Por isso, hoje não tenho antífonazinha do pecado, não, já foi perdoado. Cristo ressuscitou, aleluia. Sim, verdadeiramente ressuscitou, aleluia. Cristo ressuscitou, aleluia. Sim, verdadeiramente. Viva Jesus ressuscitado. Vamos aplaudir o Senhor com alegria pascal, com júbilo pascal, com exultação pascal. Aleluia! Viva Jesus ressuscitado! Tem uma música antiguinha, né? Antigona, né? Diz assim, acho que é do Shalom. Alegria, alegria, o Rei está aqui. Alegria, alegria, o Rei está aqui. Em cada coração, em cada coração, em corpo puro, alegria. Alegria, alegria, o Rei está aqui. Alegria, alegria, o Rei está aqui. Em cada coração, em cada coração. Aí seguia assim, cantemos a Ele, né? No. Cantemos a Ele com grande fervor, com palmas e danças, com hinos de louvor, pois Ele está aqui em cada coração, em cada coração. Aleluia. Irmãos e irmãs, a fé, ela é também sinônimo de alegria, porque Deus existe, porque Deus enviou o seu Filho, porque Deus, para nos salvar, aceitou ser esmagado na cruz, e porque Deus não fica derrotado. Não existe isso, né? A derrota não pode ser uma realidade que toque Deus, que toque a realidade divina. Não, a derrota não pertence a Deus. Claro, o movimento da revelação entrega aos homens um processo carinhoso, mas pedagógico. Quem supunha que Deus morreria numa cruz? Quem supunha que Deus, enviando o seu Filho, esmagaria a morte para sempre e a vencesse? Porque, repito não de hoje, repito das muitas vezes que me escutaram dizer que a realidade não é fundada no dualismo agnóstico, no dualismo maniqueísta. O bem e o mal não são realidades iguais que se degladeiam uma com a outra para ver quem é quem vence. Isso é ridículo. Só existe o bem e o bem decaído. Se alguém perguntar para você quem é o demônio, pelo amor de Deus, como bom católico, você vai dizer: de natureza é anjo. De natureza, não deixou de ser anjo. De natureza é anjo, igual aos outros. De natureza é anjo. Foi criado bom, mas decaído. Não existe dois princípios. Um princípio, né? De novo, não cronológico, ontológico. Não existe um princípio bom e um princípio mau. Não existe um princípio mau. Só existe um princípio bom. E este é Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. E transbordando amor, e transbordando caridade, e transbordando bondade, e transbordando gentileza, e transbordando benignidade, criou tudo. Mas
O mal, ainda que faça estragos, não é um princípio, não é onipotente, não é onisciente. E o mal não é onipresente, não está em todo lugar. Quem está em todo lugar é Deus. Estas e muitas coisas que tenho a dizer diz respeito a esta noite gloriosa. É mais do que óbvio dizer hoje, graças a Deus, porque estamos há 2000 anos do evento e já tivemos muita graça de ser ensinados pelos pais da igreja, pelos santos, pelos teólogos, pela Santa Mãe Igreja. Então, para nós é mais óbvio do que para outros. Os que fomos evangelizados, os que fomos catequizados, é óbvio que a vida venceu a morte. Olhe, uns cantos pascais, tem os cantos tradicionais, que são um verdadeiro deboche à morte. Bonitos, ó morte, onde está a tua vitória? Todo mundo já escutou esses cantos. Ó morte, onde está a tua vitória? Onde está a tua força? Foste destruída, foste sugada. Queria também, no início da homilia, louvar a Deus pela sucessão apostólica da sua igreja. Tem tudo a ver com a noite de hoje. Quero louvar a Deus por São Pedro, por São João Evangelista, por Tiago Maior, por Tiago Menor. Quero louvar a Deus por Tomé, por Judas, não traidor, o outro. Deus, bem, não tem. Quero louvar a Deus por cada coluna da igreja. Quero louvar pela sucessão apostólica. Porque nós só estamos aqui hoje porque 12 experimentaram o poder da ressurreição. A nossa fé, ela é fundada em Jesus Cristo, mas sem perigo, a igreja sempre disse e nos ensinou. Ela é fundada em nosso Senhor Jesus Cristo, que vem e se revela à humanidade, é fundada na fé apostólica. A sua fé não nasce de você mesmo. Nunca pensou nisto? Não nasceu da sua mãe, que lhe deu com muito carinho a fé. Ave Maria, esse menino não vai para a igreja não? Vulgo no concreto, né? Deixar só um pouquinho de vez em quando a linguagem alta para dar uma descidinha aqui, né? Para entender. Menina, esse menino não vai para a igreja não? É batizar esse menino? Não colocar os nossos filhos no caminho do nosso Senhor? Esse menino vai receber a Eucaristia não? Esse menino não vai receber uma Sagrada Escritura, saber o que é o Evangelho, não. Não vai conhecer a vida dos santos, não. Com muito carinho, espero. Se não fizeram, não fique chateada, não peque na noite de hoje. Se seus pais não fizeram isso com você, mas Deus deu um jeito de você chegar aqui. Os meus pais fizeram, desculpa. Mas não foram meus pais, não foram meus avós, não foram meus bisavós. Quem nos deu a fé em Jesus foi a fé apostólica. Quem nos deu a fé em Jesus ressuscitado foram os apóstolos. A nossa fé é apostólica no sentido que ela nos agarra. Como não perceber, não é, abrir-se a entender que no mistério da comunhão dos santos, São Pedro, São Paulo, os apóstolos, né, que eu já falei, estão todos aqui. Na comunhão dos santos. A nossa igreja, bem, até que tem umas coluninhas, depois eu vou resolver isso. Quando você vai, as igrejas que em seu tempo já cuidaram melhor disso, as colunas, elas não são vazias assim. Ela tem o nome dos apóstolos. Preste atenção nas próximas igrejas que você entrar. Já boto na nossa. Mas em outras, ela tem o nome dos apóstolos. Quem segura o edifício é a fé apostólica. E a fé apostólica é esta. Recebi aquilo que me transmitiram, de São Paulo, né? Que nosso Senhor Jesus Cristo, conforme as Escrituras, morreu e ao terceiro dia, não é? Até Evinho lembrava disso, verdade, tá? Nota 9,5, não, nota 10 de teologia. Não é depois de 3 dias, é no terceiro, não são 3 dias completos, é no terceiro dia. Morreu na sexta. Passa o sábado, ressuscita na madrugada do domingo. Ao terceiro dia, ressuscitou. Então, louvar a Deus pela fé apostólica é a igreja que nos dá a fé.
No princípio era a luz, no princípio era o fogo, era a unidade, era a entrega. No princípio eram a verdade, a vida, a amizade, o amor, a relação eterna. No princípio era a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Vou lhes contar um episódio que ocorreu com o Papa Francisco, porque esta noite é noite para nós celebrarmos a vida eterna. A ressurreição deseja comunicar o presente mais precioso que Deus tem para nos dar, a vida eterna. Fiquei brabinho esses dias, paroquiano e eu, nos doemos juntos, depois chegou outro para ficar mais dolorido. Logo, imaginem, no tríduo pascal, no dia da ressurreição do Senhor, você acredita que em muitas igrejas, inclusive católicas, estão ensinando heresias neste exato momento? Neste exato momento existem bispos, neste exato momento existem padres ensinando que a ressurreição não existe, ensinando que o pecado não existe e que Jesus Cristo não precisava remir pecados porque não há pecados. Ora, não precisa teologia não, viu? Certificado de universidade para saber que quem muito defende que pecado não existe tem uma vida podre, pode ir atrás. Quem muito está preocupado em defender que pecado não existe é o desejo de uma vida leviana e permissiva para fazer o que quiser. Pode ir atrás. O pecado existe. Deus amou tanto o mundo que enviou o seu Filho por amor a nós. Morreu verdadeiramente e, como eu disse na monição, que é usada pelos orientais, que já ensina aqui há 3 anos, né? Cristo ressuscitou, aleluia, sim, verdadeiramente ressuscitou, aleluia. Vou lhes contar uma coisa, porque nesta noite lhes disse, Deus quer nos dar a vida eterna. Numa visita à paróquia de Corviale, um bairro pobre de Roma, o Papa Francisco ouviu as perguntas de crianças. O pai do menino, que o Papa Francisco escutou um dos, era ateu, mas batizou os 4 filhos. O pequeno Emanuele, assim se chamava o menino, tinha uma pergunta para o Papa. Suas lágrimas não o deixaram acabar. Não consigo, tem um videozinho dele, chorando. Não consigo. Queria fazer uma pergunta ao Papa. Falou o menino no microfone em prantos, abraçou o secretário do Papa, que o acolheu, e chorou em seus ombros, sob o aplauso dos presentes. Lá, do palanquezinho, o Papa Francisco disse no microfone, vem a mim, Emanuele. Eu até ensaiei italiano, mas não é um português mesmo, né? Vem a mim, Emanuele. Vem aqui e diz-me ao ouvido. E o menino foi chorando. O menino foi ao encontro de sua santidade, que o abraçou e continuou a chorar. Mas recomposto, confidenciou a dúvida dolorosíssima que tinha no coração ao Papa. Considere o imaginário de uma criança perto do Papa. Ele representa Jesus, deve saber e deve até saber fazer alguma coisa. Certamente com o coração puro e confiante, contou para o Papa, há pouco tempo meu pai, que era ateu, morreu. Papa, ele está no céu? Queria saber, Emanuele. O Santo Padre, com o consentimento da criança, contou para todos os presentes do que se tratava. Disse o Santo Padre, nós também choraríamos como Emanuele se tivéssemos uma dor como a dele, disse o pontífice, completando. Ele teve a coragem de o fazer diante de nós, porque no coração dele há amor pelo Pai. Contou-me que o pai preocupou-se em batizar os 4 filhos. Era um bom homem. Se aquele homem foi capaz de fazer filhos assim, é verdade, era um bom homem. Aquele homem não demonstrava ter o dom da fé, parece. Parece que não era crente, parece. Mas batizou os filhos, tinha um bom coração. Mas o pai não era crente. Terá ido para o céu? Deus tem um coração de pai, e diante de um pai não crente, que foi
que foi capaz de batizar os filhos e dar esta coragem aos filhos, pensam vocês que Deus seria capaz de o deixar afastado dele eternamente? Vocês pensam isto? Francisco dizendo aos que estavam presentes. Deus abandona seus filhos quando são bons? E os presentes respondiam ao Santo Padre: não, não. E o Papa Francisco finalizou o momento com o menino Emanuele. Aqui tens, Emanuele, a resposta. Deus, de certeza, que tinha muito orgulho do teu pai, porque se é mais fácil batizar os filhos quando se é crente, do que não batizá-los quando não é. E de certeza, Deus gostou muito disto. Fala com teu pai, reza por teu pai, e obrigado por ter vindo aqui contar-nos isto, e obrigado por tua coragem. Finalizada a fala do Papa. Numa noite de ressurreição, não pense que a vida eterna é para os católicos. Somente. Numa noite de vida eterna, não pense que a vida eterna é somente para os ortodoxos, que têm os sacramentos válidos. Numa noite poderosa de ressurreição e de amor, porque Deus quer salvar a todos, não pense que a vida eterna é restrita. A verdade está na Igreja Católica. A verdade é Cristo. E está na Igreja Católica. Mas é pelo seio dela que a salvação abraça a humanidade todinha. Ou vocês pensam que a Eucaristia celebrada nas nossas paróquias, comunidades, atinge somente a nós? Você é tão materialista assim, e ainda tão ignorante acerca da fé católica, que não entende que a Eucaristia é uma celebração cósmica. A invisibilidade do que acontece, você não toma consciência. Ora, eu nem ouso dizer a porcentagem. É nula. As graças que Deus derrama no mundo, quando você reza pela paz no mundo. Você não reza pela paz no mundo? Você não reza pela conversão das pessoas? E faz muito bem, e deve continuar. Agora, você sabe o que Deus faz com as suas orações? Precisa? Cuidado com Lúcifer, viu? Opa, já quer tomar o lugar de Deus. Não precisa não. Sua obrigação é rezar. Sua obrigação é celebrar a Eucaristia. Sua obrigação é interceder. Não pense que numa noite poderosa de ressurreição, Deus, com tanto amor, vai colocar o seu dom maravilhoso da vida eterna restrito. É preciso converter-se? Sim. É necessário ser católico? Olha, sim. Os que não conseguirem, preste atenção à precisão das palavras. Não estou dizendo os que não querem. Os que não conseguirem. Isso aqui abre um leque que não vou entrar agora, senão não saio hoje daqui. Os que não conseguirem ficarão privados da vida eterna? Não sabemos. A maioria não. Esta noite é realmente gloriosa, é realmente feliz. Sepulta os erros, sepulta a morte, sepulta Satanás, sepulta as heresias, sepulta as malditas ideologias, as ideologias que sequer se aproximam da religião, existem. As ideologias que se aproximaram e entraram na religião, católica inclusive. Não, meus queridos, não. Esta noite é muito feliz, esta noite é muito gloriosa. E esta graça da vida eterna, ela começa produzindo frutos já nesta vida. É óbvio que eu não posso lhes contar, não posso. É um privilégio sacerdotal e uma obrigação sob a possibilidade de dar a vida mesmo, de morrer. Estou me referindo à confissão. Mas o que eu ouvi ali, e o que muitos sacerdotes no mundo inteiro ouviram durante a Quaresma, não é ressurreição. Ressurreição. Começando no homem, a obra nova,
Porque a vida eterna começa aqui de São João, né? Já e não ainda. Tensão escatológica. Já, não ainda. Já começou, mas não é plena. Mas já começou, já é eficaz, já é visível, já é concreto, já é eficiente, já é frutuoso. Teve gente que deixou o adultério, isso não é ressurreição? Não estou supondo não, viu? Estou dizendo. Tem gente que deixou o adultério. E não foram duas pessoas. Isso não é ressurreição? Há pessoas que abandonaram a sua desonestidade. Isto não é ressurreição. Há pessoas que não rezavam nem acreditavam. Agora rezam e a chama da fé, eu gosto daquela cena da imagem, né? Eu fico pensando sempre assim, da chaminha da lâmpada das virgens, que a chama é pequena, mas já existe. Precisa ser um fogaréu. Fogaréu Deus bota depois. Mas se já começou a crepitar, não é diferente do que não ter? Não ter é péssimo. Mas se já crepita, a ressurreição já come, pois tem pessoas que voltaram a rezar, a crer. E está certo, então, a teologia da libertação a dizer que estas coisas não são necessárias, que o problema do mundo é econômico, que o problema do mundo é riqueza e pobreza, que se nós resolvêssemos este problema, nós resolveríamos todo o problema da humanidade. Mas que desgraça é essa? Que idiotice, burrice, estupidez! Antropológica, teológica, escatológica, toda lógica que você imaginar. Mas é uma imensa burrice e obra de Satanás. Há países que têm elevadíssimos padrões de vida. E vais ver se as pessoas não pecam, se não matam, se não roubam, se não adulteram, se não mentem, se não chacotam, se não denigrem a imagem dos outros, e são ricos. Na Noruega não se peca, na Suíça não se peca, na Suécia não se peca, na Finlândia não se peca. É o país das pessoas mais felizes do mundo, né? Vamos embora para lá, viu? Malas pronto, adoro, vocês sabem. Na Finlândia não se peca. Resolvamos todos os problemas sociais e o mundo vai mudar sem Jesus Cristo? Mas que barbárie é essa? Mas que retorno à barbárie é essa? A barbárie intelectual, me refiro. Acreditar em tais coisas é uma barbárie intelectual. Circula um texto de um dos nossos sacerdotes por aí, da nossa arquidiocese. Pobre coitado. 2 anos de morar na Itália não dizem nada. Também houve papas hereges, quanto mais um mequetrefe que morou 2 anos. Porque escreveu 4 livros? Há hereges muito mais inteligentes ao longo dos séculos. Muito mais. Escreveram calhamaços. E a igreja, com a autoridade vinda de Jesus Cristo e do corpo dos apóstolos, diz: está errado, Senhor. Esta não é a fé da igreja. Jesus Cristo está vivo, é ressuscitado, morreu e veio a este mundo para salvar-nos e dar-nos a vida eterna. E quando nós evangelizarmos o mundo, e quando você deixar da sua preguiça, e quando você deixar de olhar no espelho somente para a sua aparência, e se você testemunhar, Jesus vai ser demitido, não vai subir de cargo, não vai concorrer, não vai... Talvez, na potência do Espírito, as coisas realmente mudem de onde devem mudar. Das raízes de cima para baixo. Vocês não consideram uma tragédia uma família não ser evangelizada? É uma tragédia. Vocês não consideram uma tragédia uma pessoa não conhecer Jesus Cristo, mas considera que seria a maior felicidade do mundo se nós resolvêssemos os problemas econômicos? Mas que desgraça de cristãos vocês são.
querem resolver todas as realidades do mundo e não querem ir para o céu. E não estou dizendo que não é para fazer. O mundo pode e deve ser justo. Justo e digno. Inclusive, não sei se tão pátria amada, estou no lugar com muitas diferenças e injustiças. Mas este é um ponto do que podemos fazer e devemos, porque nasce da ressurreição, que deseja o homem salvo por completo, indivíduo e comunitário, corpo e alma, biologia e espírito. Mas uma coisa só, não. Uma coisa só, não. E por meio de filósofos ateus, como arcabouço de fundamento, não. Basta a fé apostólica. Porque os cristãos no início não conheciam ideologias, mas como é que eles eram conhecidos? Eles se amavam. É um povo diferente. É um povo diferente. Jesus foi condenado à crucificação pelo prefeito Pôncio Pilatos. Morreu, ao que tudo indica, entre 30 e 33, em Jerusalém, conforme atestam os 4 evangelhos e autores não cristãos, como Tácito e Flávio Joséfo. O sepultamento em um túmulo rochoso, provavelmente de José de Arimateia, que era um rico, é narrado de forma consistente em todos os evangelhos, com detalhes que poucos inventores de mito teriam interesse em criar. Uso de sudário, selagem, guarda de soldados. O fato de o túmulo ter sido encontrado vazio poucos dias depois é apresentado como bem atestado e simultaneamente difícil de explicar de outra forma. Críticos mantêm hipóteses de furto do corpo ou erro de localização, mas essas explicações não satisfazem as evidências. Soldados romanos, recolhimento de sudário e outras coisas. E não explicam a crença imediata e subsequente num corpo glorificado, sem tempo da gente combinar o que vai dizer. Os discípulos afirmam ter visto e tocado Jesus ressuscitado em diversas ocasiões e lugares. Relatos de aparições em Jerusalém, no caminho de Emaús, no Mar da Galileia, reforçam a convicção inicial dos apóstolos. Em 1 Coríntios, provavelmente um credo muito antigo, paulino, São Paulo lista as aparições aos apóstolos. 2 exegetas, um chamado Gary Habermas e outro Michel Licona, definiram um conjunto de fatos mínimos, históricos, que até céticos reconhecem. A morte de Jesus é fato, o sepultamento é fato, o túmulo vazio, fato, as experiências dos discípulos são fatos. A conversão de São Paulo após a experiência com o ressuscitado é fato, imediata, rápida. Com base apenas nestes pontos, argumenta-se que a explicação naturalista é ridícula, insuficiente e que a melhor explicação é a ressurreição histórica de Jesus, histórica e meta-histórica, porque acontece entre o céu e a terra como fronteira, Deus e o homem. O credo de 1 Coríntios evidencia que já na década de 50 havia um núcleo doutrinário firmado, circulando em todas as comunidades, viu, né? Assim, essa é protestante, essa é de Valdomiro, essa é de R. Soares, essa é de não sei quem, me segurem se não digo mais nomes, essa é de não sei o quem, não sei o quem. Em todas as comunidades significa que significa unir. Não tem isso de aqui uma fé é uma, aqui a fé é outra, na igreja de trás a fé é outra. Estou falando da década de 50 do primeiro século. Tal formulação mostra que a Páscoa era compreendida como o cumprimento das profecias que o Senhor deu no Antigo Testamento. Os padres da igreja afirmaram unanimemente que a ressurreição corpórea do Senhor e o valor escatológico desta vitória. Para Santo Agostinho, nenhuma doutrina da fé cristã é tão veementemente atacada como a ressurreição da carne. Ele defendeu que a união corpo-alma será restaurada contra o dualismo gnosticista e epicurista. Santo Irineu, a diversos hereses, contrapôs a visão docética, afirmando que o próprio corpo de Jesus ressuscitou e transformou-se em corpo glorioso.
escritos de Orígenes, Atanásio, João Crisóstomo, também enfatizam a corporeidade do ressuscitado e sua nova criação que inaugura a redenção universal. Olha, o século XX foi difícil, viu? Você vem com consistência, solidez, verdade, clareza, coisa séria, teologia séria, por 20 séculos. E no século XX, como os excessos, né, pode existir em qualquer tradição teológica, a teologia crítico-histórica quis trazer tudo para ela. Novidade. Sei que aqui vocês não são da área, mas estou me fazendo entender por palavras mais simples. Teologia histórico-crítica. Vamos usar todas as ciências, para esquadrinhar os evangelhos e tudo. Esquadrinhar, óbvio. Por isso aqui a primeira parte. Depois, a tentativa de fazê-lo fez com que muitos imbecis chegassem ao ponto de dizer o que nunca foi dito na história, nem pelos piores hereges da história, de que a ressurreição aconteceu na cabeça dos discípulos. Idiotice atrás de idiotice. Desde os concílios de Nicéia e Calcedônia até o catecismo da igreja, a ressurreição é definida como dogma. Nosso Senhor Jesus Cristo, ao terceiro dia, conforme as Escrituras, ressuscitou. Num livro de um autor chamado Wright, A Ressurreição do Filho de Deus, ele demonstra que o consenso de estudiosos, inclusive não cristãos, confirma que a crença na ressurreição do corpo surgiu imediatamente, descartando teorias de visão subjetiva ou mito tardio. Diz ele que a ressurreição foi percebida como um ato histórico instigado por Deus, inaugurando um novo futuro para a humanidade. Meus irmãos, a ressurreição é o último evento. Imagine que nós ainda vivamos, sei lá, acho que vai ser muito, não sei, né? Nossa Senhora está dizendo que não, então acho que não vai ser menos, enfim. Digamos que ainda nós vivamos 5 séculos, 20 séculos, 30 séculos. Digamos que nós vivamos 100 séculos. A ressurreição é trazida do futuro para o evento histórico de 2000 anos atrás. A ressurreição é o último evento, é o evento escatológico. Nós estamos no fim dos tempos. Nada de mais grandioso vai acontecer na existência, porque já aconteceu. A ressurreição de Jesus para o nosso benefício. Tu entendesse? Entende? O melhor evento, o maior evento já foi dado. O último evento. A ressurreição já começou. Quantas vezes você ouviu um padre dizer, você é batizado? O Espírito já começou a ressuscitar você. Quantas vezes você ouviu, agora eu vou dizer sobre mim, né? Outros padres vocês já ouviram. O pároco, então, há 3 anos. Quantas vezes eu disse que a Eucaristia, todo dia, todo domingo, está ressuscitando você. Já começou. O último evento já começou a agir. Por isso, quando a gente vai fazer uma homilia mais moral, falei, isso aqui é pecado, não faça, faça, não faça, isso aqui é certo, isso aqui é errado. Quando ela tem um tom mais moral, é fundamentado nisso. Você está caminhando para a vida eterna porque você peca falando mal do seu irmão, porque você peca sendo desonesto, porque você peca perdendo o amor e adulterando. Não faz sentido. Não faz sentido. Você já participa do último evento. Sua vida já é nova, ressuscitada. A comunidade deve ser ressuscitada. Se o padre disser, vamos fazer, sei lá, vamos fazer um ato de amor para os que mais sofrem, deveríamos ir todos. Porque somos uma comunidade ressuscitada. Se a alma de algum das minhas ovelhas se perde, como é que eu não fico bravo de vez em quando, criatura? É por amor. Eu tenho que gritar, porque você está dormindo de novo e você já é uma pessoa que começou a ressuscitar. Não posso deixar você dormir de novo. Você já está caminhando para a vida eterna. Lembra de São Paulo? Se ressuscitastes, ou seja, ele já sabe, foi batizado, tem fé em Jesus Cristo, já participa.
Quando o padre diz na homilia, reze pelo amor de Deus, reze. Como é que a graça do Espírito vai crescer na sua alma sem oração, seu? É por isto. Pegue a navalha da ressurreição, feita uma navalhinha, e comece a metê-la em tudo na sua vida. E você vai ver, faz sentido, não faz sentido, quero, não quero, presta, não presta, serve, não serve, quero saber disso, não quero saber disso, não quero saber disso, não quero saber disso, não quero saber disso, não. Com essa navalha da fé, ressurreição. Pá, 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 pá. Ou você acha que vai viver muito, ou vai viver para sempre aqui. Você não se alegra em pensar que o céu vai chegar para você, que Deus te dá a vida eterna. Então você é da teologia da libertação sem saber. Misericórdia. O céu não lhe alegra, não lhe faz feliz pensar no céu. Você não anseia por ele. Então você também é um pequeno herege, incrédulo. Enquanto Cristo morreu por nós e ressuscitou, aleluia, para nos dar a vida eterna e abundante, que já começa aqui. Porque a gente não aceita pecado, embora tenha misericórdia? Porque a gente aceita crime, embora não aceite, mas tenha misericórdia? Por quê? Porque somos chamados à vida eterna. E porque já começou. Outro pensador diz assim, Brown, ele deu um olhar muito bonito nos relatos joaninos, concluindo que as discrepâncias nos textos revelam independência de fonte e autenticidade histórica, não contradição proposital. Não sei se você já ouviu pessoas dizendo assim, essa parte do evangelho, meu Deus, posso imitar, não é? Essa parte do evangelho contradiz a outra. Meu filho, isso é independência de fontes. São Lucas falou de Nossa Senhora, São Marcos não quis. Isso não é contradição, isto é independência de fontes. E tantas outras situações, né? Está vendo? Está denso. Né? A ressurreição é a melhor explicação para o túmulo vazio. As aparições pós-crucificação só se dão plausivelmente se alguém estivesse vivo. Pense, vai registrar-se para a psiquiatria moderna, né? Teríamos que esperar então esses 20 séculos, né? Para analisar um fenômeno neurótico, extremamente neurótico e coletivo, de 12 homens que se tornaram mártires, e não só eles, depois as gerações subsequentes, para dar a vida por uma mentira e uma farsa. Jesus está vivo e ressuscitado. O surgimento da igreja primitiva e o martírio dos apóstolos tornam improvável uma invenção coletiva da ressurreição. Vou pular, senão não termino. A ressurreição confirma a divindade de Jesus. Deus o ungiu com poder. Ela sela o perdão dos pecados? Sim, existe perdão dos pecados, porque existe pecado. Cristo é a primícia dos que dormem. Promete a ressurreição dos mortos e a vida eterna. Na Eucaristia, a Páscoa do Senhor é renovada e antecipada como penhor da glória. Para Ratzinger, por exemplo, a ressurreição é simultaneamente o evento histórico e dinâmico da fé, convidando o fiel a um encontro pessoal com Jesus. Vou citar 3 coisas para terminar. Quando a gente fala do homem que Deus muito amou, nós separamos na teologia 3 momentos. A criação, a soteriologia, que é a salvação, a redenção, e a escatologia. Tanto que nos seminários que se querem trabalhar mais profundamente a verdade da fé, a antropologia precisa ser dividida em 3 momentos: criação, soteriologia e escatologia. Na criação, nós fazemos a seguinte pergunta: por que Deus criou? Por que Deus criou Tamires?
Por que Deus criou Roberto? Por que Deus criou você? Por que Deus criou você, Kelly? Por que Deus criou você, Bergson? João, Diana, Flavinha, Denis, Vanessa, Gustavo, Kátia, Benê, Angelina, Ana Lúcia, Maria Zélia, tá bom, né? Aí não passa. Por que Deus criou você? Sérgio Murilo, por que Deus criou você? Deus criou você não por necessidade, Ele não tinha, Ele se basta. Deus criou cada um de vocês, Deus criou o Padre Cláudio por amor. Nós sabemos disto. Deus cria ex nihilo, do nada. Não por falta ou por carência. Eu preciso criar, está faltando algo. Em Deus não falta nada. Foi excesso de amor. Por pura superabundância de amor e liberdade. São Tomás de Aquino, no livro 1, diz: Deus é causa primeira e final da criação. Tudo é criado para participar da sua bondade. O mundo tem ordem, beleza e finalidade. O mundo não é caos e o homem não é caos. Quando a igreja dá a cara para dizer não a muitas das coisas que o mundo quer colocar na humanidade, nas sociedades, nos países, e fazê-la até comprando, infiltrado, né? Deus me livre, tem gente infiltrada todo canto, meu filho, na igreja também tem. Gente paga para ver se influencia os documentos da igreja, muda, bota cardeal, meu Deus, já vai eu dizer o nome da sociedade secreta, Deus me livre. Tem muitas, né? Nem pode me acusar que eu estou falando de uma. Gente infiltrada para modificar a verdade. A verdade. O mundo não é caos e o homem não é caos. O homem foi criado por amor. E para ser divinizado, que é o que eu vou dizer já já, divinizado e receber a plenitude da vida eterna. A criação é uma teofania, uma manifestação de Deus. Tudo que existe tem em si um logos, uma razão escrita pelo Logos que é Cristo. Na Idade Moderna, Ansur von Balthasar dizia: a criação é o palco do drama da liberdade e da graça. Deus cria um espaço para o outro, um gesto trinitário de amor e liberdade. A criação é um dom de liberdade. O homem é chamado a responder. Visto que o homem é criado por amor, o homem precisa de salvação, não no sentido somente porque pecou. Aqui eu vou pular, né? Porque nós ocidentais temos a seguinte ideia, eu acho que eu já disse isso, que pensamos assim: Jesus veio para a salvação dos pecados porque pecamos. Está correto. Se o pecado não tivesse existido, viria do mesmo jeito. Para que com a encarnação, a natureza humana, agora próxima da natureza divina, recebesse uma glória muito maior, uma dignidade, uma participação muito, muito maior. Então, se você elimina o pecado, Deus ainda nos amava tanto que iria enviar Jesus para fazer a primeira criação subir. Como o pecado é um acidente e chegou, tu acha que Deus dá ré? Não. Agora é que eu vou. Então eu sano e elevo. Eu curo e elevo. A primeira proposta está mantida. Teve acidente, não foi? Foi horroroso esse acidente. Eu sano e elevo. O Ocidente esqueceu um pouquinho de acentuar a dimensão da divinização. Não escutamos muito estas coisas na catequese, nas homilias. Dê um passeio pelas igrejas do Oriente e vocês vão ver os bispos e os padres falando muito esse termo, divinização. Esta é a noite da nossa divinização. Irmãos, findo. Não é uma noite para provar a ressurreição. Ninguém viu a ressurreição, viu o ressuscitado. Ninguém viu a encarnação, viu o encarnado. Viu Jesus no braço de Maria, balançando, se perdendo no templo de Jerusalém, dormindo, comendo. Ninguém viu a encarnação, ocorrida pelo poder do Espírito. Ninguém viu a ressurreição.
São daquelas coisas grandiosas, já disse isto, acho, que pertencem somente à intimidade da Santíssima Trindade. Ninguém viu. Ninguém. A criação, ninguém viu. Até os estudiosos, que quanto mais nos dão a alegria de entender melhor como a criação ocorreu, nunca vai ver a criação. Vai ver os frutos da criação, as consequências, a visibilidade. O método científico nunca vai dar aos cientistas o momento da criação. Eita, menina, a máquina do tempo não vai existir. Você entende? Que as maiores coisas, elas só pertencem ao olhar de a criação, a encarnação, a ressurreição. Nós vemos os frutos. Irmãos, nós somos chamados à vida eterna. Nós somos chamados à felicidade. Nós somos chamados à alegria. Nós somos chamados a ser os indivíduos e as comunidades mais felizes do mundo. Mais felizes. Mais felizes. Vou para a missa, sou feliz. Vou rezar, sou feliz. Vou cuidar da minha casa, sou feliz. Tem os baques, viu? Claro, porque a gente ainda é, né? Mas sou feliz. Vou cuidar da minha paróquia, misericórdia. 3 meses de férias. Sou feliz. Sou feliz. Verdade, sou feliz. Vou evangelizar, sou feliz. Vou cantar no Ministério de Música. O Ministério de Música é feliz? Sim ou não? Tem uma parte ali, tem. Sim. Vou fazer a leitura, sou feliz. Vou ser coroinha, sou feliz. Vou estar na acolhida, sou feliz. Vou ministrar, sou feliz. Por quê? Porque Cristo ressuscitou. Aleluia. Se isto não faz sentido, você vai participar da vida da igreja como um clube. Não tem nada para fazer, eu vou para lá. Gastar meu tempo. Não, vá-se embora, pelo amor de Deus, vá-se embora. Feliz, porque Cristo ressuscitou, aleluia. Cristo ressuscitou, aleluia. Sim, verdadeiramente ressuscitou, aleluia. Cristo ressuscitou, aleluia. Sim, verdadeiramente ressuscitou, aleluia. Cristo ressuscitou, aleluia. Sim, verdadeiramente ressuscitou, aleluia. Vocês ouviram que as 7 leituras foram um percurso pela história da salvação. Foste criado por amor. Deus quis te divinizar por amor. Em Adão recebemos uma herança negativa, não por nossa culpa. Ficamos feridos no pecado original. Deus nos redimiu com a morte do seu Filho, por amor. E venceu o diabo, o pecado e a morte por amor. Nós temos uma vida nova. Ainda em luta, é verdade. Ainda com quedas, oh meu Deus, nem fique triste, viu? Cai e se levante, se limpe. Você pensa na melhor cena para um cristão não ficar pequei, moralista, vaidoso, né? Porque não pode errar, não pode pecar, é uma tragédia. Né? São os pecadores que mais me fazem santo, são esses, né? Os escrupulosos. Oh, meu Deus. Sim, qual é a novidade? Limpa e vai-se embora. E continua. Qual é a novidade? Quer que eu te conte? Que daqui a 100 metros tu vai cair de novo. Para com isso. Para com isso. Deveríamos ser os mais felizes, porque até para cair, Deus diz assim, já estou aqui. Levanta. Eu ressuscitei. Cristo ressuscitou, aleluia. Sim, verdadeiramente.